dar início aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião dos Gibeonitas, onde nós temos o privilégio de ter nossa amada irmã Margarete conosco mais uma vez, e juntos também a nossa amada Luana, nossa psicóloga também. Que alegria ter você aqui conosco, oficialmente aí fazendo parte da equipe, ajudando aí, viu, nos bastidores. Louvado seja Deus por isso. Deus é maravilhoso, porque Ele sempre envia pessoas para estar crescendo a sua obra, né? Se você pode fazer uma breve oração, minha irmã Margarete, entregando você nas mãos do nosso Deus, tá? Mais uma vez. Feche seus olhos e vamos juntos orar com Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais uma sala que está se iniciando do nosso grupo de Bionitas, Senhor. Este grupo que tem um propósito, Senhor, de levar informação, de levar abraço e de levar acolhimento e de levar principalmente o Senhor a todos aqueles que entram aqui, Senhor. Por favor, Espírito Santo, venha colocar mais uma vez em suas mãos a nossa amada irmã Margarete. Que o Senhor fale por intermédio dela aquilo que nós precisamos aprender, que venha de acordo com as necessidades da nossa família e dos nossos queridos, Senhor, para que possamos ter mais qualidade de vida, para que possamos viver de acordo com o que o Senhor quer que vivamos, porque o Senhor deseja que o seu povo tenha saúde. E para que o seu povo tenha saúde, nós precisamos buscar informação e querer ter uma mudança na qualidade, na nossa vida, na nossa qualidade de vida e dos nossos queridos também. Perdoe os nossos pecados, esteja com cada um que se adentra a nossa reunião aqui, ao vivo, e com aqueles que vão assistir também a reunião gravada, Senhor. Unja-os com o teu poder e alcance-os onde eles estiverem. Eu que lhe peço e agradeço no santo e doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querida irmã Margarete, seja bem-vinda, a palavra está contigo, viu? Que alegria tê-la conosco. Alegria minha, privilégio meu, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Como a gente vem na sequência, né, nós falamos sobre saúde da criança, saúde da mulher, e agora vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Gostaria que aqui tivesse repleto de homens, né, para nos ouvir nesta noite, mas nós, como mulheres também, tem aqui o irmão Hernandes, né? Mas como mulheres, nós também temos essa oportunidade de aprender um pouco mais, né, sobre a saúde dos homens, porque a gente tem filhos, porque a gente tem esposos, e a gente pode estar contribuindo aí para melhorar a qualidade de vida desses homens que cercam a nossa vida, pais, irmãos, tantos outros. Para nós darmos início, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, lá no capítulo 2, e a partir ali do versículo 18, né? Onde a gente vai falar da saúde do homem, mas nós vamos começar falando da formação da mulher. Eu pedindo ao Senhor uma passagem da Bíblia, né, para a gente fundamentar essa nossa mensagem de hoje, que vem falar sobre saúde, mas que também sempre tem que ter um cunho espiritual. E aí, aqui em Gênesis, a partir do versículo 18, está escrito assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonharam. Peço desculpas que hoje meu pigarro está um pouquinho
chato, a voz está um pouco rouca. Mas, queridos, vejam só, quando Deus criou, né, esta terra, ele já tinha um propósito, ele já tinha planos, e ele sabia o que viria. Não é? Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem propósito, sem planos, e sem uma previsão do que virá, e quais serão os outros planos que ele irá executar a partir daquilo que vai acontecer. E foi assim exatamente, né, quando Deus criou ali o Éden, né, colocou o homem ali e tal. E Deus, após criar todos os animais, que ele já, na verdade, a criação do homem e da mulher foi a culminância, né, da criação de todos os seres vivos. Mas aí Deus criou Adão e Adão estava ali no Éden, naquele lugar perfeito, maravilhoso, cercado pelas mais belas plantas, flores, um jardim exuberante. E Adão, ele percebia que cada animalzinho tinha seu par, mas não havia um par para Adão. Deus é tão perfeito que ele primeiro permitiu que Adão sentisse falta da sua cara metade, como o pessoal costuma dizer, né? Do seu outro lado, da sua outra metade, do outro lado da sua moeda. E aí, o que Deus fez? Quando Adão sentiu falta, lógico, já estava nos planos de Deus fazer, era claro. Deus queria uma nação, Deus queria um povo, Deus queria uma geração, né, que o servisse. E aí Deus fez cair o sono sobre Adão, e daí Deus tirou uma costela, assim nos diz a palavra do Senhor, e dessa costela que Deus tirou de Adão, ele criou a mulher. É muito interessante, queridos, porque hoje nós vivemos uma verdadeira batalha contra a sociedade patriarcal. Mas Deus criou este mundo, a terra onde nós vivemos, para que nós vivêssemos exatamente em sociedades patriarcais. Por que Deus valorizou mais o homem? Não, em nenhuma hipótese. Deus ama tanto o homem quanto a mulher. Deus os criou com um propósito único, que adorassem a Deus, vivessem felizes e humildemente caminhassem com seu Deus por toda a vida. Só que assim, observem que quando o homem sente falta, né, de alguém que lhe seja idônea, que fosse uma parceira para ele, Deus faz cair um sono sobre Adão. E Deus tira uma parte de Adão para dali formar a sua esposa Eva. Deus poderia tirar essa parte de qualquer lugar, né? Eu fico pensando sobre isso. Mas eu tirei uma costela. A costela está aqui, né? Próxima ao coração, acima da cintura. Mas ele podia tirar da coxa, não é? Ele poderia ter tirado do ombro, do peito do homem, mas ele tirou da costela ali, mais ou menos no meio. Então, o que isso diz para mim, enquanto mulher? Isso me diz que Deus ele teve o cuidado de não fazer da mulher alguém desprezível, tirando a gente lá do pé do homem, e também não fazer da mulher alguém que se sentisse superior ao homem. Não é? Deus fez exatamente na medida certa. Por que será que Deus fez assim? Deus queria uma sociedade patriarcal, amados. Ele sempre quis isso. Não porque ele valorize mais o homem do que a mulher, já disse para vocês. O homem, ele tem que ser o alicerce da mulher. Por isso os pés estão abaixo do lugar onde Deus tirou a mulher. Mas o homem também tem que ser o amparo da mulher. Ele tem que ser o provedor. Por isso, ela está entre os pés e a cabeça. Ele é o alicerce, mas ele também é o que provê. Ele também é o que guia. Ele é o sacerdote da família. E a mulher, quem é nesse caso? A mulher, ela é a sacerdotisa também da família, mas a mulher, ela está no ambiente de acolhimento. A mulher está ali no meio, ela está no centro, queridas. A mulher está no centro do lar, para ser aquela que acolhe, que também ampara, mas que ama. Então,
quando Deus fez isso com um propósito lindo, né? De fazer com que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra, né? Ele deixou todas as respostas, tudo ali prefigurado nessa imagem da criação. Mas, como a gente sabe, logo após isso veio o quê? O pecado. E com o pecado, tudo que Deus havia planejado para a sociedade patriarcal foi manchado. Não é? A gente vê hoje uma luta muito grande das mulheres, de muitas mulheres, pelo feminismo, para que as mulheres tenham os mesmos direitos, para que as mulheres sejam equiparadas aos homens em todos os aspectos. E por mais que essa luta se prolongue e ela avance, jamais nós seremos iguais aos homens, porque nós não fomos criadas para sermos homens, tão somente por isso. Nós fomos criadas para sermos mulheres. E para termos os homens o acolhimento, o amparo, a provisão. Claro que, com o advento do pecado, tudo foi deturpado. E a gente vive cada dia mais em uma sociedade que deturpa de maneira avassaladora todo o contexto patriarcal. O homem estava ali para proteger a mulher, para sustentá-la no sentido de provisão, né? E para ampará-la nas suas fragilidades, porque querendo ou não, nós somos mais frágeis do que os homens em vários aspectos. Porém, nós estamos aqui, Deus criou a mulher ali para também ser o amparo do homem, o acolhimento, o lado frágil, acolher o lado frágil que o homem pensa não ter, mas que ele tem. Eu recebi uma figurinha esses dias, uma figurinha não, um videozinho do TikTok que alguém mandou no grupo, e a mulher, o homem falando que queria se separar da mulher. Daquelas imagens que parecem uns pauzinhos, uma pessoa, né? E aí ela falando, você vai separar? Tá bom. Aí ela fala assim, você já arrumou suas roupas? Ele, não. Aí ela vai perguntando várias coisas para ele, né? Quem vai cozinhar para você? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele vai falando assim, é verdade. Ele falou, não, eu compro comida, eu compro comida em um lugar. Aí ela foi perguntando coisas, foi perguntando, ela falou assim, vem cá, você já achou seus documentos? Ele falou assim, não sei, não sei onde é que está minha carteira. Aí ela fala bem assim, aí você vai? Pode ir. Aí ele fala assim, eu não posso ir não. Aí ele fala, vá, você não disse que vai, não tá decidido, pode ir. Eu falei assim, mas rapaz, você me viciou demais. Eu não sei nem onde é que tá minhas coisas, não sei o que, não sei o que. Agora eu também não vou mais embora, não. É uma chargezinha, uma coisinha engraçadinha. Mas é isso mesmo. Nós mulheres temos um papel importantíssimo na vida dos homens. E a sociedade hoje, desde sempre, né? Mas cada dia mais, ela tenta de tudo para desorganizar isso, para tentar fazer com que o homem não entenda o seu próprio papel, para tentar fazer com que a mulher não entenda o seu próprio papel, para desvirtuar o relacionamento de casais e para desfuncionalizar a família. E com isso, nós mulheres sofremos muito, mas os homens também sofrem muito. O plano original de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus nos colocou em uma sociedade patriarcal, Deus tinha um objetivo claro de nos fazer felizes. Todavia, quando o pecado entrou, que tudo foi sendo. Não dá para prolongar muito nessa conversa nossa aqui sobre esse ponto, porque eu quero falar da saúde do homem. Mas, assim, eu quero falar como tudo isso também afetou e afeta a saúde do homem, né? Com o advento do pecado. Agora, queridos, vamos lá para o nosso. Quando eu saio um pouquinho assim, meninas, a minha imagem some para vocês? Ou fica normal? Some, mas a gente te ouve. Tá. Fica. Congela a minha imagem ou o quê? Some, só fica teu nome. Tá bom. É porque eu tenho que entrar aqui no arquivo para falar um pouquinho da questão da saúde do homem, né? Queridos,
quando a gente pensa em saúde do homem, né, a gente é remetido a pensar no Novembro Azul, né, que é o mês que foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde para chamar atenção para a saúde masculina, assim como o Outubro Rosa foi o mês escolhido para chamar atenção para a saúde feminina. Quando se fala em Novembro Azul, todo mundo também é remetido a pensar no câncer de próstata, não é? A gente sempre pensa em saúde do homem, Novembro Azul, como câncer de próstata, os riscos que o homem tem de desenvolver câncer de próstata. É uma coisa muito importante. Foi muito importante esse passo que a OMS deu em escolher ênfases mensais, que agora, antigamente era uma só, mas agora são várias no mesmo mês, né? Para chamar atenção para a saúde da população no geral. E cada mês tem suas ênfases, né, voltada para um determinado público ou para uma determinada doença. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o câncer mais frequente em homens brasileiros depois do câncer de pele. O câncer de pele é o câncer que mais atinge a população geral, né? Mas no homem, após ele, é o câncer de próstata. É o que mais atinge também, vitimiza, né? Homens, é o câncer de próstata e leva também muitos a óbito. Então, aproveitando as celebrações em torno do tema, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, começaram a divulgar ações importantes e a data transformou-se no maior movimento em prol da saúde masculina. Conforme dados do INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018-2019, o que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela. Aí eu volto com vocês um pouquinho para o que a gente falou no princípio. Houve uma confusão tão grande. O inimigo ele conseguiu deturpar tanto essa visão da sociedade patriarcal, do homem que era aquele que era o provedor, o acolhedor, o cuidador, né, do lar, da família, o sacerdote que cuida da esposa, que cuida dos filhos, que o homem passou a ter, a sociedade começou a dar para o homem uma visão assim: você é infalível, né? Você é quem provê, você é quem cuida e você nunca vai precisar de cuidado. São as contrafações do maligno, são os enganos que ele coloca em coisas, né? Porque é isso que ele faz o tempo inteiro, é misturar a verdade com mentira. Não é? Então, ele colocou na cabeça dos homens que o homem não adoece, que o homem não precisa se cuidar, que o homem tem que trabalhar mesmo, e que o homem não precisa nem de férias, porque o homem ele é forte, né? E ele está aí para isso. Ele tem que ser realmente, em outras palavras, um brutamontes mesmo, que enfrenta tudo e que não sente nada e que vai até o fim e que não pode demonstrar fraqueza porque ele não pode chorar, porque homem, ainda que sofra, ele tem que engolir calado e seguir em frente. Então, isso levou, né? Com toda essa deturpação, o homem ele não aceita, né? Que ele tenha necessidade de se cuidar e de ser cuidado, muito menos. Queridos, é uma deturpação tão grande das coisas, porque hoje a gente já está virando a outra face da moeda. Hoje nós já estamos lidando com uma geração de rapazes, de adolescentes, de jovens extremamente fragilizados. Pessoas que não têm força, não têm coragem, não se sentem provedores, não se sentem responsáveis, é uma confusão. Mas voltando aqui para a nossa situação, né? Então, como o homem ele começou a pensar assim, que ele realmente não precisava de cuidado nenhum, por mais que sentissem várias coisas, eles não iam no médico.
eles falavam que isso era bobagem. A gente sabe do histórico dos nossos avós. Meu avô, por exemplo, a minha suspeita é que ele tenha morrido de câncer de próstata. Mas sabe o que a família sempre falou, que eu ouvi desde muito nova, que meu avô morreu de doença venérea. E eu realmente, gente, eu duvido muito que meu avô tenha morrido de doença venérea. Eu creio que meu avô morreu de câncer de próstata, meu avô materno, porque meu avô era um homem integríssimo, muito íntegro. Então, assim, eu sinceramente tenho muitas dúvidas de que meu avô tenha se prostituído com alguma mulher e tenha se pegado uma doença venérea. Eu creio realmente que ele morreu de câncer de próstata. Mas naquela época nem se falava, então, isso é o que a família ficou na cabeça, né? Mas, assim, o homem ele não tinha que se cuidar. Se ele sentisse dores, se ele sentisse qualquer problema, principalmente nessa região genital, ele não ia. Primeiro que isso já era taxado de doença venérea, né? Então, era um ponto para vergonha, era vexame, né? Era pesado descobrir que você teve uma doença por ter contato com alguém de forma inadequada, prostituta, no caso, né? Que era o mais comum na época, há muitos anos atrás, infelizmente ainda hoje é. Mas, assim, o homem ficou nessa imagem de que ele não adoecia. E aí, infelizmente, isso levou muitos homens à morte prematura por medo de assumir fragilidade. Nem assumir fragilidade, não, de assumir que ele também adoecia, que ele também corria riscos, que ele também sentia dores, que ele também era acometido de doenças, por doenças, né? Aqui também, gente, eu quero trazer para vocês uma possibilidade de entender melhor um pouquinho a questão do câncer de próstata. Como eu falei para vocês, gostaria que muitos homens estivessem aqui, mas a gente vai entendendo e vamos passando para os homens da nossa vida. Entre os órgãos do corpo humano que distinguem os homens das mulheres, encontra-se a próstata. Ela é uma glândula complexa, que é um dos órgãos do sistema reprodutor masculino, fazendo parte das estruturas internas do mesmo. A próstata é uma pequena glândula nos homens, que produz o fluido seminal que nutre e transporta os espermatozoides. Ela se localiza acima dos músculos do pavimento pélvico, abaixo da bexiga e à frente do ânus. E tem em médio tamanho e a forma de uma noz ou de uma castanha e pode pesar cerca de 20 a 25 gramas. A próstata não é um órgão essencial, ou seja, é possível viver sem ela. Mas por que será então, meninos, que é tão difícil para o homem assumir que está com algum problema na próstata? Porque as suas funções fazem parte, né, fazem dela uma das mais importantes glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. Então, para o homem, numa sociedade patriarcal machista, porque assim, a sociedade patriarcal é uma coisa, o que Deus criou, o que Deus deixou tudo certinho ali é uma coisa, mas o machismo que veio após isso, após o advento de todos esses enganos, pecados, né, e todas essas coisas, aí o machismo já trouxe esse outro lado da moeda, né? O homem, ele é o reprodutor, ele é o que não pode ter fragilidade, e um homem que ele tem o câncer na próstata está ferindo diretamente sua masculinidade. Por quê? Por ser um órgão que faz parte do aparelho reprodutor masculino, tudo que toca nisso para o homem é como se te trouxesse para ele uma desonra. É como se realmente ter algum problema nessa região tirasse dele a masculinidade, tirasse dele o poder do patriarcado, tirasse dele a força masculina, não é?
Então, por isso, queridos, inclusive eu acho que foi o caso do meu avô, como eu falei para vocês. Muitos homens sofreram e chegaram a ir ao médico quando a família levou, quando eu estava no final, que não aguentava mais nada, quando o câncer já tinha se alastrado de tal forma que não havia mais o que ser feito, né? Que foi o caso mais ou menos do meu avô, pelo que eu soube. Então, eles ficavam segurando aquilo ali, sentindo as dores, urinando sangue, né? Sentindo o edema, né? Porque geralmente ela vai crescendo, vai causando um edema quando o tumor vai crescendo. E eles segurando aquilo ali para não falar para ninguém, para não se exporem, simplesmente por medo, né? De perder o status do macho, né? Que veio muito à tona com a questão do machismo, que deturpou completamente o plano perfeito que Deus tinha, né? Para que a gente vivesse melhor, para que a gente vivesse bem, né? Em família. Mas como é que se desenvolve o câncer de próstata, né? Geralmente ele se instala em uma área, em qualquer área da glândula, e conforme ele cresce, ele se alastra para os lobos direito e esquerdo da próstata. Em estados mais avançados, as células malignas podem se espalhar para os linfonodos da região e assim caem na corrente sanguínea e se espalham para outros órgãos, causando um quadro de metástase. Queridas, quando eu falei para vocês sobre saúde da mulher, eu falei sobre a questão das consequências, né, do câncer. Falei das consequências físicas e das consequências emocionais. No caso do homem, é a mesma coisa, né? Vai ter consequências físicas, né? Porque o homem, geralmente, quando está num estágio que ainda não está tão avançado, ele vai precisar passar por uma cirurgia, ele vai sentir, uma grande parte deles sentem uma verdadeira castração quando se tira a próstata. Então, emocionalmente, esse homem fica no chão, né? Ele fica muito abalado, né? E daí vem a sequência, né, do tratamento, que vão ser quimioterapia, radioterapia, a depender do avanço da doença quando ela é diagnosticada, né? Existe um tratamento quando ele está bem no estágio inicial, que é através de hormonioterapia, né? Existem hormônios injetáveis que o homem usa muitas vezes a cada 3 meses, outros a cada mês, depende do tipo de hormônio, do formato do tratamento que o médico preconiza para cada paciente. E aí tem pacientes que ficam assim a vida toda. Tem uns que ficam tomando medicamento via oral, né? Porque a próstata está crescendo, aí fica tomando um bom tempo, até a vida toda, alguns homens, para que essa próstata não evolua para um câncer, quando ela está ainda no estágio bem inicialzinho ali, só com a evolução do crescimento anormal da próstata. E outros vão realmente para uma rádio, para uma quimio, para uma cirurgia, né? A depender do estágio. Mas existem fatores de risco também. Os fatores de risco para o homem é a idade maior de 40 anos, ser africano ou americano. É interessante isso, né? Esses homens, eles têm uma facilidade maior. A gente supõe, cientificamente, que seja por conta das questões hormonais mesmo, desses padrões étnicos, né? Histórico familiar, pacientes da família que tenham tido câncer de próstata, principalmente de primeiro grau, parentes de primeiro grau, excesso de peso, que ele sempre é fator de risco para toda a maioria dos cânceres. Tabagismo, né? Quem fuma, etilismo, quem bebe, falta de exercícios, né? Exercício é bom para tudo. Sintomas, né? O homem ele vai apresentar dificuldades para urinar, ou então urina frequente. Sabe aquele xixizinho que você faz agora e daqui a pouquinho dá vontade de novo? Nós mulheres temos isso. E com o passar do tempo, com a idade, acontece muito isso com a gente. E em alguns períodos do mês também, às vezes, a mulher, mesmo ainda jovem, ela tem esse negócio desse urina frequente. Faz, aí parece que ainda não terminou. E o homem, quando ele está iniciando algo na próstata, ele tem essa dificuldade também. Redução da força da urina. O jato urinário do homem, ele é muito forte. Na mulher é forte também, só que como a gente urina sentada, a gente não tem essa visão tão
forte assim, do jato como do homem que urina em pé, né? Se o jato é reduzido, o homem demora mais tempo urinando. Tudo isso tem que ser observado. Às vezes o homem não observa que o jato diminuiu, mas ele pode observar que ele está mais tempo, entendeu? Para esvaziar a bexiga. Então, significa que essa redução da força da urina já é uma coisa importante. Dificuldade de iniciar ou parar o jato de urina. Às vezes ele fica ali um tempão, ó, tentando, para aquele jato começar a sair. Ou então, ele precisa cortar aquele jato por algum motivo. E aí ele tem dificuldade de parar, de fazer aquela pausa. Sangue no sêmen, quando tem a relação com a esposa, aí percebe, né, que sai um pouco de sangue. Dor, desconforto na região pélvica, né, ali abaixo, no baixo ventre, né, como a gente fala. Dor ao ejacular também, às vezes o homem sente. Dor no osso. Geralmente ele vai sentir dor nesse osso da pelve, às vezes parece que é assim na parte mais lateral do quadril, nesse osso aqui que encontra no trocânter, né? Que é essa parte de cima do osso da coxa. E também disfunção erétil. Então, vamos pensar, gente. Pense no homem com esses sintomas. Como é que fica a cabeça desse homem? Como é que fica emocionalmente esse homem? Né? Como é que esse homem vai... Principalmente se ele é um homem de mais idade. É muito difícil para ele chegar para alguém e falar sobre isso. É muito difícil. Eu vou contar para vocês uma história. Deixa eu falar aqui do tratamento, que eu vou contar rapidinho para vocês uma história que aconteceu real. Uma história muito triste que aconteceu com um senhorzinho da zona rural aqui perto. O tratamento, né, é vigilância ativa, né, através do PSA, que é o exame de sangue, e do toque retal, que deve ser feito de 6 em 6 meses, no caso de alguma descoberta, né? Se não houve descoberta nenhuma, anualmente o homem a partir de 40 anos deve fazer o toque retal. Se tiver alguma coisa, aí ele vai passar para biópsias, né? Tem também a conduta expectante, acompanhamento menos intensivo com menos exames, quando descobre, por exemplo, que a próstata está começando a desenvolver, está um pouco maior, está mais pesado do que 25 gramas. Aí, o que se faz nesse caso? Acompanha sem tanto, né, frequência, mas pelo menos a cada um ano tem que estar repetindo todos os exames, para evitar que essa próstata venha desenvolver algo assim, como o início de um câncer, sem ter o acompanhamento adequado. Cirurgia, se descobrir que tem algo que é passível de cirurgia, radioterapia, criocirurgia ou crioterapia, que é o congelamento, né? Que envia uma sonda, coloca umas sondas pela uretra e enche essas sondas de gases frios, que elas formam bolinhas de gelo e ajudam no congelamento para proceder uma redução do desenvolvimento excessivo daquela próstata. Mas isso, gente, é em casos extremamente específicos. Hormonioterapia, que eu já falei para vocês, quimioterapia, imunoterapia, né? Que são estimulantes do sistema imune, né? Porque quando a gente estimula o nosso sistema imune, ele é capaz de combater diversas doenças. E a prevenção é a realização do PSA, toque retal após os 40 anos, ou antes, caso haja histórico familiar de câncer de próstata, isso vai ser requerido pelo médico que acompanha, né? No caso do homem, que vai ao médico, porque né, a gente sabe que o homem é complicado ter no médico. Controle do peso, não fumar, não beber, praticar exercício e fazer uso dos 8 remédios naturais, né? Que a gente já sabe, alimentação saudável, água em abundância, luz solar, ar puro, exercícios físicos, que a gente já falou também, repouso, temperança, confiança em Deus. O Novembro Azul, queridos, ele tem como foco principal, né, como referência, o câncer de próstata. Porém, ele é um mês voltado para a saúde do homem integral, né? E aqui nós estamos para falar dessa saúde integral do homem. Eu vou contar para vocês uma história. Um senhorzinho de uma zona rural, aqui de uma cidade próxima a nós, ele foi... Ele sempre, para ir para a cidade, fazer consultas, o que fosse, ele ia em uma van. Sempre o pessoal
as cidades pequenininhas, os interiores, os distritozinhos, né? O pessoal vai para a cidade fazer os exames, fazer consulta, fazer feira, todas essas coisas, né? E ele sempre ia nessa van quando tinha que fazer algum exame, alguma coisa, e marcaram para ele um toque retal, né? A família marcou com um médico lá particular, porque ele estava tendo dificuldades de urinar, acho que algum sangue já na urina e tal. Mas não explicaram nada para ele. Então, o rapaz da van trouxe ele, deixou lá no médico, porque eles fazem assim, deixa as pessoas nas unidades, nas clínicas, nos hospitais, e depois passam recolhendo o pessoal e levando de volta para o distrito onde eles moram, para a roça, para onde for. E aí o rapaz levou esse senhorzinho. E ele ficou lá no médico. Eu creio que devido até a tanta confiança que tinham no rapaz, como também assim, a falta de conhecimento, de base, de embasamento familiar, não explicaram nada para ele e ele foi sozinho, não teve um acompanhante. Quando chegou lá, o médico colocou, ele entrou, o médico chamou, ele foi e tal, o médico pediu que ele descesse a roupa e tal, desceu a roupa, ele fez o exame, né, o médico fez o toque retal e ele saiu de lá extremamente abatido, lá de dentro. Né? O pessoal da clínica perguntou se estava tudo bem, ele falou que estava tudo bem, mas ele era um senhorzinho muito alegre, muito, sabe, animadinho, brincava com todo mundo e tal. E ele voltou dentro dessa van sem falar nada com ninguém. E eles tinham comprado uma casinha na cidade, né, no povoadozinho onde ele morava, e ele ficava mais na roça. Mas tinha comprado uma casinha no povoado. E aí, quando ele chegou em casa, que ele desceu da van, ele fez a volta. E foi lá no motorista e falou assim: Olha, Fulano, eu sempre lhe considerei muito, mas eu nunca imaginei que você fosse fazer uma coisa dessas comigo. E o rapaz, sem entender nada, falou assim: O que houve, seu Fulano? Ele falou assim: Olha, você me levar daqui, tirar da minha casa, me levar lá na cidade, para me desonrar, eu nunca imaginei você fazer isso. Então, assim, no momento que a gente fala isso, parece até engraçado, gente, mas não é. Aquilo foi tão marcante para aquele homem que ele nunca mais foi na cidade. E a casinha que ficou no povoado que eles compraram, ele nunca foi morar. Porque para ele foi completamente humilhado. Não é? Então, a gente precisa entender que, sim, a situação dele, um idoso, ele não compreendia, ele não sabia, ninguém falou nada para ele sobre isso, né? Ninguém explicou. É claro, gente, que na idade dele, possivelmente, ele não ia querer fazer esse exame, ele não ia querer passar por isso. Mas era um direito que cabia a ele decidir. Não fizeram. E aí a gente vê mais uma vez consequências do machismo imposto sobre nossa sociedade patriarcal. Né? O homem ele é intocável. Mas por que o homem é intocável? Porque o homem não aprendeu a compreender suas próprias necessidades e a entender que ele também precisa ser cuidado. Né? O homem, gente, ele precisa olhar para si mesmo como ser humano. Né? Ele tem a necessidade de se sentir forte, de se sentir valente, mantenedor, mas ele precisa, gente, se olhar como ser humano. Ele também precisa compreender que ele tem carências e necessidades e que elas precisam ser sanadas. Eles precisam compreender que homens também adoecem, que homens também entram em depressão, que homens precisam de um ombro amigo, de alguém em quem confiar, que eles precisam revelar suas dores e fraquezas, que eles precisam entender que a ajuda de alguém, a dependência de um tratamento ou até mesmo o choro sem sentido não o torna inferior, nem menos homem do que qualquer outro homem. Então, os homens precisam se cuidar, eles precisam se prevenir, eles precisam entender que ser homem
precisar de cuidados, precisar de amparo, precisar de apoio, não implica inferiorizá-los. Né? Deus, em sua perfeição, criou o homem para ser o nosso provedor, mulheres, para ser o nosso mantenedor. Mas ele criou o homem com as fragilidades que nós podemos suprir e nos criou com as fragilidades que eles podem suprir. Mas é difícil para o homem compreender, né? Que ele é aquele, em algum momento, que precisa do cuidado, que precisa da manutenção. Porque, às vezes, a depender da doença que o homem tiver, ele vai precisar ser mantido pela própria esposa, inclusive financeiramente. Não é fácil para eles, mas isso pode chegar a acontecer. Né? Fácil não vai ser, mas o homem precisa se admitir frágil também. Porém, nós, como mulheres, temos um papel muito importante nesse sentido. Nós, como mulheres, temos um papel muito importante nesse sentido. A gente precisa mostrar para eles que a gente está para ajudar, que a gente está para amparar, que a gente está para acolher, que a gente está para ajudar, para proteger e até para manter, se caso for necessário. O que a gente precisa de verdade em relação a eles é a gente realmente demonstrar que o fato dele ter uma fragilidade, dele ter uma enfermidade, não inferioriza como homem. Porque para nós mulheres, o ser valorizada é ser acolhida, amparada, mantida, abraçada. E para o homem, ser valorizado é ser respeitado, é ser necessário. O homem tem a necessidade de se sentir necessário e útil. Então, não é porque o homem está doente, porque ele tem uma fragilidade, não, que isso vai fazer com que a gente o trate de uma forma diferente, inferiorizando, não. Ele precisa se sentir necessário e útil, porque isso é imprescindível para o homem, principalmente para a cabeça do homem. Porque o homem, a parte mais frágil do homem está exatamente no que ele é o mais forte. Está na mente dele. Porque se ele se sentir, né, fragilizado, ele se inferioriza com muita facilidade. Então a gente precisa estar sempre reforçando nesse homem que ele é o homem, que ele é o mantenedor, que ele é o provedor, que ele é o amparo, que ele é o sacerdote. Né? A gente precisa estar tendo esse cuidado com eles. E eles precisam se olhar, né, como essas pessoas que também necessitam do cuidado e que podem contar conosco sempre que eles precisarem. Vamos orar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vocês querem fazer alguma pergunta ou a gente ora? A gente faz. A Alessandra falou que pode orar, e depois a gente faz. Tá bom. Então vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é tão bom. Porque o Senhor é o Deus que provê todas as nossas bênçãos. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos fez tão diferentes, Pai, homens e mulheres, mas tão complementares um ao outro, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dotou de dons, de habilidades. O Senhor nos dotou, meu Deus, de possibilidades inumeráveis, Pai. Mas tudo visando uma completude para a salvação de ambos e para a salvação de toda a nossa família. Obrigada, porque quando o Senhor nos criou, Pai querido, o Senhor já planejou todo o nosso futuro. E o Senhor sabendo, Pai, que em algum momento o inimigo ia trazer, meu Deus, a contrafação, o erro, o pecado, ele ia trazer o engano, Senhor. O Senhor também deixou a tua palavra para nos orientar, Pai querido. O Senhor deixou, meu Deus, também coisas importantes para que nós pudéssemos estudar,
para nos ajudar, meu Deus, a viver uma vida melhor em tua presença. Obrigada, Senhor, porque em tudo o Senhor deixou para nós os recursos, as orientações e todo o teu poder à nossa disposição, para que a gente possa vencer todos os dias, Pai. Todos os nossos medos, nossos temores, abandonar tudo aquilo, Senhor, que está fazendo separação entre nós e Ti. E vivemos uma novidade de vida em Tua presença, para honrar, exaltar e glorificar o Teu nome. Abençoe os homens da nossa vida, Senhor. Nossos cônjuges, os futuros cônjuges daquelas que ainda não são casadas, nossos filhos, netos, irmãos, sobrinhos, tios, pais. Por favor, Senhor, que esses homens possam sentir a tua mão poderosa sobre eles. E que eles não tenham medo, Pai. Se sentirem frágeis, fracos, se sentirem enfermos, que eles possam encontrar em nós apoio. E, acima de todas as coisas, que eles encontrem em Ti, Pai, amparo, apoio, solução, proteção e livramento. Cuida de nós, continue a nos abençoar nesta noite, batizando-nos mais uma vez com Teu Santo Espírito. Nós te rogamos agradecidos, no eterno e doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém.